Olá, seja muito bem-vindo ao Seu Economic. Eu me chamo Edwards Miranda e hoje eu vou fazer um resumo de todas as notícias mais importantes que impactam os seus investimentos, o seu trabalho e a sua vida de forma geral, no Brasil, no mundo e no mundo cripto. Então eu preciso que você fique até o final desse vídeo. Tem muita informação bacana, tem muita notícia interessante que vai fazer muita diferença nesses próximos dias. Essa é uma notícia que ficou um pouco fora do mercado. O deputado Daniel Silveira, ele fez um vídeo de suposto ataque ao STF, que declarou prisão a ele, e depois ele teve ali um embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira foi confirmada a prisão dele, então ele vai se manter preso. Coloca mais uma pitadinha de problema no mercado brasileiro de forma geral, porque isso até então não teve nenhuma repercussão no mercado, os grandes players do mercado pouco falaram disso, inclusive, até porque teve uma notícia mais importante no mesmo dia. Porém, isso aqui é algo para ficar de olho, porque isso pode gerar uma escalada ali entre Congresso e STF. Por enquanto o Executivo ficou fora disso também, mas é algo para a gente monitorar com bastante calma. Uma segunda notícia importante que tomou bastante espaço na mídia essa semana foi um estudo da USP sobre a questão que taxar as grandes fortunas impactariam em 2,4% do PIB. Eu já fiz um vídeo falando sobre taxar grandes fortunas, vou deixar aqui no card para você, não vou me alongar muito, mas ele gera muitos problemas, principalmente porque tira a capacidade de investimento para o futuro e ainda não considera que os ricos eles podem se mudar, podem fugir desses impostos. Então eu não vou me alongar muito nisso, tem um vídeo, eu vou deixar aqui, depois você vai lá e assiste ele com calma. Essa daqui é muito importante, tem muita gente falando disso, né? É algo que inevitavelmente vai acontecer. Sobre a questão do auxílio emergencial, o deputado do PMDB Bita já mandou para o Senado essa PEC. A ideia é que essa semana façam já o início da votação ali. Ele tem que passar em 2 vezes no Senado para poder ser aprovada. Enfim, a ideia é que o auxílio emergencial seja de R$250, é baixo o valor, porém impacta muito nas contas públicas. Então tem ali os problemas da conta pública de furar o teto. Segundo esse próprio deputado, a ideia é com que mantenha-se os gatilhos para que União, municípios e estados possam cortar qualquer tipo de aumento, qualquer tipo de gasto quando atingir 95% do orçamento. Então, só que a gente sabe como é que funciona isso. Geralmente leva muito processo, questões politicamente inviável, então dificilmente isso acontece. É algo que a gente tem que olhar com bastante cautela, porque furando o teto, a inflação já está aumentando consideravelmente, mas furando o teto, a inflação aumenta, dólar sobe muito. E aí a gente vai ter que começar a ver de aumentar juros também, que impacta mais as contas públicas. Então a gente acaba ficando com essa situação de furar o teto numa situação muito complicada economicamente falando. Mas a notícia mais importante, assim, que repercutiu muito no Brasil foi a questão do presidente Bolsonaro ter demitido o então presidente da Petrobras, o Castelo Branco. Ele que tinha assumido, ele fez um excelente trabalho na Petrobras ali. Vocês já devem estar sabendo que estava tendo ali uma questão de uma briga ali do presidente com caminhoneiros para evitar aquela greve. Somente nesse ano, em 2021, teve 4 aumentos após o último aumento da Petrobras ali no diesel, sobre o preço do diesel. Ele até deu uma entrevista falando que ele não tem problema nenhum com a questão do caminhoneiro, não é problema da Petrobras, o que de fato é verdade. Ele é uma empresa de combustível e a ideia é fazer com que as contas girem naturalmente, não tem nada a ver com um problema político. Mas o Bolsonaro não gostou muito, demitiu ele e colocou um general da reserva, Joaquim da Silva, se não me engano, que é ex-presidente da Itaipu. O grande problema disso não está exatamente na demissão, mas é uma sinalização para o mercado que o Bolsonaro está indo para um caminho de populismo. A gente sabe que o dólar alto impacta no preço do combustível. As commodities altas impactam no preço do combustível. E o petróleo está subindo muito recentemente, uma possível alta de todas as commodities mundiais. Além de problemas de cunho naturais, né? Furacão, enfim, e produtividade. Então, inevitavelmente, o produto tende a subir. Claro, tem uma parte ali de imposto, que é até uma proposta que o presidente Bolsonaro falou que vai começar a valer a partir de março ali, cortar os impostos federais por pelo menos 2 meses. Só que gera outro problema. É uma coisa que é falado, porém difícil de ser implementado, porque quando o governo federal abre mão de um determinado imposto, ele vai ter que indicar de onde virá aquele recurso, senão ele incorre numa irresponsabilidade fiscal. Então não se sabe ainda. Coloca ali em xeque a questão, Bolsonaro vai começar a usar de populismo agora nesse final ali de mandato, que é muito perigoso.
vai se parecer muito com a ex-presidente Dilma. E também a questão do Paulo Guedes, como é que fica? A ideia foi um plano liberal, porém privatizações não aconteceram. Esse tipo de manipulação de preço é muito mal visto pelo mercado de forma geral, tanto é que as ações da Petrobras já despencaram muito, as ADRs já caíram mais de 15%. Fica aí como é que vai acontecer nessa semana. Há um sério risco do mercado não aceitar muito bem outras coisas começarem a despencar. Agora uma notícia do mundo, notícia que foi pouco divulgada por aí, principalmente por conta da questão da Petrobras, foi que os Estados Unidos estão sinalizando um acordo com o Irã para voltar a cumprir a questão nuclear dele. A gente sabe que isso é muito importante porque o Irã fica bem no centro ali do Oriente Médio. Ele conseguindo algum tipo de armamento nuclear vai colocar uma situação bem complicada para todos os outros países ali, e o Oriente Médio é ainda um grande produtor de petróleo e impacta a política de petróleo globalmente. Então vai impactar em toda essa commodity. É muito perigoso, é uma situação bem complicada ali. Isso é uma coisa boa, voltar aos acordos, mas a gente sabe que todo acordo tem uma contrapartida, então é algo para ficar de olho também. Uma outra notícia é algo que tem acontecido, jornais, TVs, tem perdido muito espaço para a internet de forma geral, as pessoas estão mais utilizando veículos de informação através da internet, YouTube, por exemplo, esse canal mesmo. As mídias tradicionais estão perdendo muita receita. Na Austrália, foi tentado fazer com que passaram uma lei em que Google e Facebook deveriam pagar para os meios de notícia quando aparecesse uma notícia, tanto no Google, tanto no Facebook. O Google conseguiu fazer um acordo lá, ele está criando uma plataforma de Google News somente de notícias, então ele vai pagar uma porcentagem. Só que o Facebook falou que não faz sentido, até porque o modelo de negócio dele difere totalmente disso. Então ele simplesmente baniu qualquer tipo de compartilhamento de notícias dentro do Facebook para não precisar repassar esse dinheiro para essas empresas de mídia tradicional. Por que isso é importante? Isso tem sido algo relevante no mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo isso. As mídias tradicionais estão perdendo espaço, como aconteceu com o rádio para a televisão, agora está acontecendo televisão para a internet. É possível que isso aconteça tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então essas empresas de tecnologia estão começando a se movimentar contrariamente a isso, o que é uma coisa que pode impactar muito as suas receitas, é algo para ficar de olho, principalmente para quem tem investimento nas Big Tech. Uma outra notícia interessante aqui foi que essa semana aconteceu uma audiência no Congresso americano sobre a questão da GameStop e da Robinhood. A gente sabe daquele short squeeze gigantesco lá da Robinhood. O Congresso chamou ali grandes players, investidores, pessoal da Reddit em si. Foi uma audiência assim pouco informativa, porque tinha umas regras lá de tempo que no máximo que cada um tinha para responder. Então eles queimavam muito tempo falando coisas que não importavam. Então as pessoas pouco informaram ali. Quem mais passou uma notícia, uma informação honesta foram os próprios pessoas que foram da Reddit lá. Mas isso ainda tem muito pano para manga, que isso pode impactar novas restrições, novas regulamentações derivativos no mercado americano. Então isso é algo para ficar de olho, tem muita coisa para rolar ainda. Agora falando do mundo cripto, o Bitcoin, não teria como não falar dele, atingiu nessa semana 1 trilhão, ou seja, o mercado de Bitcoin alcançou a marca de 1 trilhão de dólares. É uma marca assim muito importante, grandes ativos no mundo todo já alcançaram isso, então é uma marca legal. Uma coisa para sinalizar que geralmente tem o chamado maldição do 1 trilhão, que quando um ativo alcança isso, ele costuma despencar bastante até depois voltar novamente a esse patamar. Então é algo para ficar de olho. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está a 57 mil dólares, é uma marca bem interessante, mas já está bem inflado. É bom tomar bastante cuidado com relação a caso queira entrar nesse tipo de investimento. Uma notícia interessante que eu venho falado aí já tem algumas semanas sobre a Nigéria, que ele proibiu o Bitcoin, eles proibiram lá, e o Bitcoin foi negociado a 73 mil dólares. Isso é interessante porque mesmo a proibição criou uma escassez maior ainda, fez com que o preço disparasse, faz com que incentive mais pessoas a disponibilizar soluções para essa proibição. De repente carteiras que possam trabalhar offline, coisas desse tipo. Então esse aumento de preço faz com que muita gente que tinha Bitcoin aqui levasse seus Bitcoins para lá para poder transacionar. Então você vê que o mercado vai regulando, vai se auto-adaptando às restrições impostas por governo. Então isso é uma sinalização interessante para qualquer governo que queira impedir o Bitcoin de trabalhar. Vai ter um sério problema conseguir efetivar isso, né? Por essas notícias é isso. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí com alguma notícia que eu deixei de falar. Se você está me seguindo pelo Instagram, corre lá no YouTube, se inscreve no canal. Tem outros vídeos também, eu solto vídeo todo domingo e toda quarta. Beleza? No mais é isso, tenha um bom final de semana. Valeu!